Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu aprendi isso hoje. Cara, eu tava lá em cima com meus pais, a gente tava fazendo um churrasco e amanhã eu tenho que ir pro sítio, mas são 1h45 da manhã. Eu, do nada, me deu vontade de gravar um vídeo e falar sobre Jesus. Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos falar sobre João Batista. João o Batista. Primeiro eu vou te falar quem é João. E ele mesmo fala sobre si no capítulo 1, no verso 19, ele já começa a falar sobre ele. Tá, pode ser no versículo 16. Capítulo 1, versículo 6, no caso. Perdão. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Perfeito, aqui já começa a falar de Jesus. No versículo 19, a gente começa a ver... Deixa eu só... mutar esse microfone, que senão pode captar outra coisa. No versículo 19, fala assim, ó. Este foi o testemunho de João. Tá falando sobre o testemunho de João a Cristo, tá? Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não sou. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor.
Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Perfeito, nós já sabemos quem é João. Nós já sabemos que João deu a sua glória toda para Jesus. E agora no capítulo 3, agora João vai reafirmar isso, né? Retificar ou ratificar? Retificar, acho que é isso. É porque tem ratificar e retificar, são dois significados diferentes. Eu acho que é retificar. No versículo 27 é assim, ó. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Perfeito. Primeiro a gente vê que João ele veio para abrir os caminhos para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que testemunhou a Cristo antes mesmo de conhecer a Cristo. Ele é aquele que fez jus à profecia do profeta Isaías. Então, João, ele diz claramente que quando os judeus enviaram os... O que eles eram? Os sacerdotes e levitas, quando os judeus enviaram seus sacerdotes e seus levitas para perguntarem para João quem ele era, ele falou de uma forma bem clara que ele não é o Cristo, porque ele não quer essa honra para ele não quer a glória de Jesus. Então ele fala: eu não sou Cristo e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés do Cristo. E mais uma vez João dando toda a honra para Jesus. E no capítulo 3 ele fala, eu acho que é o versículo centro dessa mensagem que eu quero passar, que ele fala que isso é para que ele cresça e que João diminua. Que Jesus cresça e que João diminua. Para que ele cresça e eu diminua. Eu, você, nós diminuamos para que Jesus cresça. Tá? É isso que João quer passar pra gente. Até porque ele fala que quem vem do céu tem autoridade maior para falar com aqueles que é da terra. João fala que aquele que é da terra fala com propriedade das coisas que são da terra, mas aquele que é do céu está acima das coisas da terra. Então Jesus tem autoridade para pregar sobre nós por causa disso, porque ele é dos céus. Ele é, no versículo 1 do capítulo 1, João descreve Jesus como o verbo
No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus tem total autoridade para falar das coisas da terra também, porque ele é dos céus e ele é acima das coisas terrenas. Perfeito. Tá, agora na última parte do capítulo 3, João está falando sobre as pessoas que rejeitaram Jesus. Então, as pessoas que rejeitam a Jesus, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. No versículo 35 fala, porque o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, aquele que ama a Jesus, ele sim verá a vida. Ele sim viverá. E aquele que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele não verá a vida, mas verá a ira de Deus. Mas graças a Deus nós sabemos e nós confessamos que Jesus é o único e eterno Salvador das nossas almas. E João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso, é isso. Esse é João Batista, esse é o cara que abriu os caminhos para que Jesus passasse, ele que veio anunciar a Jesus pouco antes da sua vinda, como Jesus, o Deus. Isso Jesus já estava com 30 anos, né? João Batista já vinha pregando e batizando para que Jesus já viesse com tudo depois. E é isso. É isso, meus irmãos. Desculpe a forma que eu falo, mas é só um vídeo que eu peguei para gravar do nada, não vai ter corte. Só vai ter corte, acho que da parte da música para essa parte que eu vou juntar as duas partes. E é isso. Que a paz de Deus fique conosco e que seja feita a vontade dele. Amém.